Jesus, ele sempre nos adverte nos evangelhos com uma palavra. Os apóstolos, Paulo, Pedro, também nos advertem com essa mesma palavra. Acautelai-vos. Será que realmente nós temos a dimensão do que isso significa para os nossos dias, para a sua vida e para a minha vida no dia de hoje? É isso que nós vamos ver em mais um Caminhando com Jesus. Seja bem-vindo. Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida, com a tua casa. Hoje eu resolvi sair um pouco dos lugares fechados, né? Eu estou aqui nesse parque chamado Parque Ecológico em Campinas, nesse templo maravilhoso feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu resolvi trazer hoje a palavra do Senhor diretamente desse lugar para você. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, a sua Bíblia, aí em Mateus, no capítulo 7. Se você escutar algum barulho, são os animais, são os pássaros aqui, porque eu estou, como eu disse para você, ao ar livre. Mateus, no capítulo 7, nós vamos estar lendo algumas partes da Escritura a partir do verso 15, ok? A partir do verso 15. Mateus, capítulo 7. A partir do verso 15. Esse é o famoso Sermão do Monte. Uma fala só de Jesus, que ele começa a partir do capítulo 5. Ele vem descrevendo 5, 6, 7. São 3 capítulos com uma fala só. E isso é o básico da vida cristã. É ali os princípios de uma vida cristã. E eu quero trazer uma reflexão para você. Capítulo 7, verso 15 nos diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Só até aqui, só até o verso 21. E eu chamo a atenção, o que me chamou a atenção nesse texto são várias coisas, mas a primeira palavra do verso 15 diz: acautelai-vos. Você pode dizer, mas que palavra é essa? E nas Escrituras nós encontramos só aqui em Mateus, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus usa essa expressão, como nós acabamos de ler. No capítulo 16 também, quando ele trata ali dos fariseus, dos saduceus, do fermento deles, ele traz a mesma palavra dizendo: acautelai-vos. Também em Mateus 24, quando ele está falando ali do princípio das dores, ele também diz a mesma palavra: acautelai-vos. Algumas traduções trazem como vede. E o que significa essa palavra? Significa cuidado. Preste atenção. Cuidado com o transtorno, cuidado com o perigo. Fique atento, seja prudente. Cuidado, previna-se. Você tem que tomar essa ação de se prevenir. Atenção. Se a gente fosse colocar aqui no nosso português mais coloquial dos nossos dias, fique esperto.
Fique esperto. Se liga. Fique esperto. Toma cuidado. Olha lá, hein? Veja bem. São todos esses sinônimos que a gente tem que ficar ligado, que a gente tem que prestar atenção. Também é um termo jurídico que se chama medida cautelar. A medida cautelar é um procedimento intentado para prevenir, conservar ou defender os direitos. Trata-se de um ato de prevenção promovido no judiciário, quando da gravidade do fato, do comprovado risco de lesão de qualquer natureza ou existência, de motivo justo, desde que amparado pela lei. Dito todas essas coisas, Jesus está dizendo para a gente, fique esperto. Cuidado com quem? Com os falsos profetas. Cuidado com eles. Cuidado com os falsos profetas, que vos apresentam disfarçado de ovelhas. E nós conhecemos a natureza da ovelha. Ela é mansa, ela é dócil. Ela é um ser manso. Ela é calma. Como eu disse, dócil. E ele vem tratando, dizendo, olha, cuidado que se parecem, se apresentam disfarçados. Usam um disfarce. Só que o que acontece? Por dentro, o coração, são lobos, roubadores. O lobo, a natureza do lobo é de observar, é de esperar o momento certo para conseguir o seu alvo, o seu objetivo, para conseguir alcançar a sua meta. E é engraçado que ele vem dizendo isso e ele fala no verso 16, pelos seus frutos os conhecereis. Eu estou aqui nesse parque maravilhoso, está cheio aqui de pássaros e também está cheio de árvores. E tem árvores frutíferas aqui. E você vê cada árvore com o seu próprio fruto. E os pássaros se alimentam desses frutos. Os peixes, alguns frutos caem na água, os peixes vêm e comem. Os pássaros, os peixes, a natureza se alimenta dos frutos dessas árvores. A semente cai no chão e brota, conforme a sua espécie. E Jesus está dizendo assim, olha, presta atenção, fique esperto, cuidado com esses falsos profetas que se apresentam como ovelhas, mas são lobos. Olha os frutos, pelos frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas e espinheiros. Ele vai dando o exemplo. Você não pode colher um fruto de uma árvore que se parece que é um fruto bonito, mas não é. Não é danoso. Esse fruto vai te causar mal, você vai passar mal se você comer e se alimentar desse fruto. Assim, toda boa árvore produz frutos bons, porém a árvore má produzem maus frutos. No final disso tudo, ele vem discorrendo, ele fala assim, que muitos chegarão para ele naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar é aquele que faz a vontade do meu Pai. E nós conhecemos aqueles que fazem realmente a vontade de Deus. São aqueles que seguem os ensinamentos, que seguem o Espírito, que tem dentro de si o Espírito de Jesus. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, ele nos constrange, porque a nossa natureza é carnal, a nossa natureza é corrupta, ela é humana, ela é problemática. Nós sempre vamos tender para o mal. Mas o Espírito Santo, ele vem, ele nos conduz, ele diz para nós, filho, toma cuidado, está errado isso que você está fazendo, filho. Olha a natureza, filho. Qual que é o fruto que você está deixando, filho? O fruto que você tem que deixar é o fruto do Espírito Santo. E muitas vezes o fruto nos mostra o quê? Que o ensino e a conduta estão diferentes. Você já conheceu pessoas que ensinam? Você já conheceu esses falsos profetas que muitas vezes o ensino é diferente da conduta do dia a dia deles?
A melhor pregação que você pode ver de uma pessoa, de um profeta, de um sacerdote ou de qualquer pessoa que seja, independente de títulos, é o fruto da vida dela. É o que ela se apresenta como fruto. É o que ela demonstra como fruto da vida dela. O discurso é uma coisa e o caráter e a vida, o fruto disso é outra. A pessoa se apresenta com um discurso bonito, pode pregar, pode falar da palavra de Deus, mas você olha para o fruto da vida dela, o resultado da vida dela é outro. A prática da vida é uma coisa, o discurso e a pregação é outra. E Jesus está dizendo aqui, cuidado com os falsos profetas, acautelai-vos, fique esperto, porque vem pregando uma coisa, mas o fruto da sua vida você vê no decorrer do tempo que é outra. A palavra é muito clara, nós temos que nos voltar para a palavra. Pregam o amor, pregam, falam, o discurso é de amor, só que o resultado, a prática de vida disso é uma pessoa impiedosa, uma pessoa egoísta. Fala sobre perdão, o discurso é de perdão. Sobe em cima de um púlpito, de um palanque, ou às vezes até numa rodinha, ali entre os amigos, fala bonito, mas o seu objetivo, o seu disfarce é para ganhar algo da sua vida. Na verdade, o discurso é de perdão, mas o resultado é ódio, é ira, é divisão. Por isso que Jesus está dizendo para nós, pelos seus frutos os conhecereis. Não adianta nós termos apenas um discurso bonito, não adianta apenas nós termos uma performance, uma eloquência bonita, um lugar, um ambiente, não adianta nós apenas termos ali, uma maravilha que todos vão aplaudir e dizer, este é o cara, esse é o pregador, esse é o pastor, esse é o padre, esse é o nosso guia, esse é o nosso sacerdote. Não adianta nada disso, nada, se o fruto da vida dessa pessoa tem sido totalmente diferente. Totalmente diferente. E é engraçado que, como que nós podemos conhecer? Eu quero que você vá rapidamente comigo, lá em Gálatas, que nós vamos ver o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. E o título, aquele subtítulo que vem em cima, antes de começar a palavra ali, diz as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras, o resultado do trabalho. Essas obras é o resultado do trabalho da carne e o fruto, porque o fruto é um, e nós vamos ver, do Espírito. Verso 16 diz assim, digo porém, andai, isso é um caminho a ser trilhado. Para vir para cá, para chegar até aqui, nós estamos dentro do parque, eu tive que andar por um caminho, eu tive que subir, tive que andar, descer, tive que atravessar obstáculos. Nosso caminho é formado por obstáculos. E a palavra está dizendo, andai no Espírito, o caminho do Espírito. E jamais satisfareis as concupiscências da carne. Isso, concupiscência, significa cobiça por bens materiais. Essa palavra concupiscências é isso, cobiça por bens materiais. E aí começa a distinção da obra da carne e do caminho do Espírito. É claro, a palavra é clara. O que nós precisamos é nos atentar, olhar, estudar, examinar, deleitar pela palavra de Deus. Porque a carne milita, ela luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por quê? Porque eles são opostos. Eles são de naturezas diferentes entre si.
para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Nossa tendência é sempre o pecado. Mas como que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar no caminho do Espírito. E o Espírito aqui, você pode prestar atenção aqui com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Ande por esse caminho do Espírito. Para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Mas, verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não sob a lei, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. As obras, o resultado desse trabalho da carne é conhecido. É só você prestar atenção, é só você ver na vida dessa pessoa. E quais são? Prostituição, impureza. Essa prostituição pode ser conhecida como adultério, a impureza sexual, a imoralidade, lascívia, idolatria. Idolatria, meus irmãos, não é só você querer adorar, é você receber adoração também. Muitos querem receber adoração, muitos querem ser conhecidos. Isso também é idolatria. Feitiçaria, inimizades. Olha na vida dessa pessoa, vê se tem muitos inimigos, vê se tem muita gente com inimizade com essa pessoa. Ou quando acontece os problemas, as coisas são resolvidas pela obra do Espírito ou pela obra da carne. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, isso é, divisões, invejas. Geralmente são pessoas invejosas. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Olha o que Paulo está dizendo, já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas as praticam. Os que tais coisas têm como resultado do seu trabalho, isso é, as obras da carne. Mas aí no verso 22 ele diz, mas o fruto do Espírito, o fruto é um só. Já foi passado esse exemplo, eu gosto de usar sempre esse exemplo. Imagina aí uma mexerica. A mexerica é um fruto só. Você tira a casca dela e o que tem? Vários gominhos. Mas o fruto é um fruto. Não existe a mexerica, ou um pedacinho da mexerica é uma mexerica A, mexerica B. Não, é uma mexerica só. Só são repartidos em pedaços. E diz assim, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Apesar de todos os problemas, de todas as circunstâncias, de todos os problemas, as tribulações adversas à vida dessa pessoa, que muitas vezes passa e todos nós passamos, a pessoa sempre tem paz no seu coração. Ela pode até ficar triste, ela pode até às vezes ter ali um momento de dor, mas ela sempre é uma pessoa em paz. Paz em primeiro lugar com Deus e em segundo lugar com os homens. E o fruto do Espírito Santo é a paz, é a longanimidade, é longânimo, longo de ânimo, longânimo, é benignidade. O que é? É agir, lidar com benevolência, com generosidade aos outros. Ser uma pessoa amável, ter bondade, fidelidade, ter mansidão, ser manso e humilde como Jesus. E Jesus diz, vem aprender de mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mansidão, ter o que? Domínio próprio. As obras da carne estão sempre prontas a se manifestar, mas quem anda no caminho do Espírito encontra o domínio próprio. O Espírito vem e diz, filho, calma, olha o resultado, olha o meu fruto que eu quero apresentar na sua vida, filho. Você respira muitas vezes, respira bem profundo e você olha o fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há regras, não há lei, não há sim, não, olho por olho, dente por dente, não. Contra essas coisas
o vosso Pai que está no céu luta a seu favor. Verso 24, e os que são de Cristo Jesus. Olha só a distinção. Os que têm o fruto do Espírito, não há o que? Lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne. Pegam essas obras da carne e crucificam na cruz de Cristo. Olham para Cristo. E o exemplo está em Jesus. E com suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você quer viver no Espírito? Pelo Espírito Santo? Começa lá no verso 16, andai no Espírito. E no verso 26 que ele termina e diz, né? No verso 25, desculpa. Se vivemos no Espírito, andemos também nesse Espírito. Andemos também no Espírito. No verso 26, não nos deixamos possuir de vanglória. Uma glória que é vã, que é passageira. Não se deixe possuir por essas coisas, porque elas são terrenas. Elas são temporais, elas vão ter fim. Provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A palavra é muito clara, meus irmãos. Para terminar, eu quero que você abra lá em 2 Pedro, que também fala sobre essa palavra, essa pequena palavra, cautelai-vos. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 14, diz o seguinte: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz. Olha só como a palavra se complementa. Sem mácula, irrepreensíveis. Isso é sem duplicidade de vida, meus irmãos. Sem mancha, sem sujeira. E tende por salvação a longanimidade. Isso é Pedro, outro apóstolo, falando a mesma coisa que Paulo estava dizendo. Por quê? Mesma coisa que Jesus está dizendo. Por quê? Mas porque é um só o Espírito. E tende, verso 15, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente do nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer com todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender. Olha Pedro, como era humilde. Pedro se tornou uma pessoa humilde e diz, olha aquele irmão, ele diz às vezes coisas difíceis, mas nós temos que ter o Espírito Santo para poder entender. Que os ignorantes e instáveis deturpam. Muita gente vem e deturpa o que Paulo está dizendo. Como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição deles. Isso é, os falsos profetas. Pedro está dizendo aqui, olha, cuidado, porque são pessoas instáveis que deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Toma, olha, presta atenção. Aí ele vem com essa mesma palavra, acautelai-vos. Fique esperto. Toma cuidado. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, desses rebeldes que querem formar o seu reino para eles mesmos, que querem o sucesso deles mesmos, que querem ser reconhecidos, que não querem dar a glória a Deus. Dizem que sim, mas são como lobos disfarçados de ovelhas, insubordinados, descaís da vossa própria firmeza. Aí ele termina dizendo no verso 18, antes disso, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei, é minha,
é sua obrigação crescermos na graça de Jesus Cristo. A Ele, a Jesus, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Meus irmãos, a palavra é clara. A palavra, ela vem de encontro aos nossos corações. A palavra e o Espírito desta palavra, que é o Espírito Santo, que hoje mora no meu e no seu coração. Nesses dias, meus irmãos, eu não tenho dúvida de dizer que nós estamos caminhando para o final dos tempos. Jesus está às portas, prestes a voltar a buscar a sua noiva. Mas muitos roubadores de igreja, muitos vêm, estão tentando roubar a igreja, mas Jesus vem buscar uma noiva. Que eu e você possamos buscar ardentemente, com diligência, com desespero, o Espírito Santo, para que Ele nos oriente na palavra, pois a palavra é clara. A palavra, meus irmãos, ela é clara e ela vem de encontro ao nosso espírito. Por isso, acautelai-vos, fique esperto, fica ligado, se ligue no Espírito Santo, ore sempre, louve sempre ao Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus, o resto vai ser acrescentado na sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o fruto do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento, que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua casa. Você, meu irmão e minha irmã que me assiste nesse momento. Deus te abençoe, fique na paz de Jesus. Amém.